Estamos aqui no Jardim Europa e neste vídeo você verá as ruas internas deste bairro da nata, dos ultra ricos, literalmente. Para se ter uma casa aqui de 50, 60, 70 milhões, tem casas de 10 milhões também, eu vi na internet de 7, tudo, as mais humildes sem dúvida. Tem que se ter um patrimônio aí de centenas de milhões, porque para manter uma casa dessa, o custo deve ser altíssimo. Porém, tem casas para alugar. E eu vi algo interessante na internet, que estava vendo aí chineses aí que estavam alugando casas para fazer assim baladas gigantes. É algo muito interessante, né? Algo muito interessante. Quando eu vejo essas casas, eu também penso naquelas mansões dos Estados Unidos. Em Beverly Hills, né? Beverly Hills. E nas mansões também da Califórnia. Muitos artistas perderam suas casas, né? Neste evento que houve aí, incêndios terríveis na Califórnia, infelizmente. E olha que mansão essa daqui na rua Groenlândia. Olha o tamanho do muro. Parece realmente uma muralha. E olha o tamanho dessa casa. É inacreditável mesmo. Eu fiquei surpreso com essa casa aqui, certamente repleta de sistemas de segurança ultra sofisticados. Eu penso nisso, porque quem caminha em São Paulo, ele sempre, em São Paulo e no Brasil, ele pensa muito, muito, muito na segurança. Seja pobre ou rico, eu penso muito em segurança. E mostra, é difícil andar aqui e não pensar na desigualdade. Eu ando no centro, eu vejo pessoas assim jogadas num estado deplorável no chão, situações tenebrosas. Então na minha mente surge essas questões da desigualdade, que é desde o início do Brasil. E de acordo com como o Brasil foi gerido, governado nesse histórico, isso só aumentou. É um país que tem pouquíssimos ultra ricos e muitos pobres. É a desigualdade, é o contraste. E São Paulo, um bairro desse, ele revela isso bem claramente. E revela também que, em minha opinião, o Brasil é um país de oportunidade. Apesar dos problemas, das questões, eu acredito que o Brasil é um país de oportunidade. Porém, contudo, quem aproveita as oportunidades é quem tem estudo, quem tem conhecimento, quem tem a educação, a formação. E esta é a chave. A educação, a formação. Aí eu penso, né? Certamente quem é muito rico, estamos aqui na Rua Espanha, quem é muito rico, não estuda, não coloca seus filhos em escolas públicas, porque não se aprende nada em escolas públicas. E a elite paulistana tem um repertório na cidade aqui de muitas escolas de altíssima qualidade. No Jardim Paulistano tem o Colégio Britânico. E interessante porque este bairro aqui, ele foi planejado por gringos, tanto o Jardim América quanto o Jardim Europa, o quadrado mágico, que é o Jardim Europa, Jardim América, Jardim Paulista e o Jardim Paulistano. E uma curiosidade também, muitos pensam que é zona sul, mas não, é zona oeste de São Paulo. É um detalhe que eu estava vendo, uma curiosidade aqui. Eu estava vendo que chineses assim alugaram uma certa mansão aqui neste bairro, estavam fazendo mega baladas
regadas aí a substâncias, um bagulho bem louco mesmo. Estava vendo por cima mesmo, assim, e eu fiquei curioso, né, e falei, eu vou dar uma comentada no vídeo, porque tem casas de aluguel e é um aluguel altíssimo, né, mas para quem não tem dinheiro para comprar, é algo muito interessante, muito interessante. É um bairro planejado, magnífico, porém eu vejo características do Brasil aqui, tanto nas calçadas, no asfalto, no meio-fio, né, pintado de cal. Então nós vemos que é Brasil, e o Brasil tem o luxo e o lixo, e o lixo está perto do luxo. É algo muito interessante. O Brasil é um país que tem reservas de minério, que tem terras agricultáveis, que tem mananciais magníficos. Porém, uma coisa que eu matuto na minha cabeça é porque o Brasil ele é um país pobre, sendo rico em recursos, tem mais de 200 milhões de habitantes. Reflita sobre isso e deixe nos comentários a sua opinião. Eu, como um amante da liberdade, um cara que acredita na liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, eu gosto de pensar livremente, penso porque as causas, e certamente as causas, elas vêm desde o início do Brasil, desde a colonização, desde o modo de colonização e do histórico do Brasil. Não é algo de 10, 20 anos dessa gestão aqui, daquele ali, não. É algo histórico, é a causa e o efeito. Rua Espanha com a Rua Alemanha. Na Rua Alemanha eu vi casas na Web Imóveis, podem conferir, de 80 milhões de reais. Eu estava vendo que o Faustão tem casa no Jardim Europa, não nessa região aqui. E muitos outros, gente muito rica, muito poderosa, às vezes que sai das mansões com o seu carro blindado. Eu não sei se podem ter pontos nas mansões por causa de leis, eu não vou comentar, eu não sei, mas certamente muitas das pessoas que moram nessas regiões têm certamente helicópteros. Aliás, eu vi aí na Rua Alemanha, eu vi no debate político que o Pablo Marçal, ele disse que tinha casa aqui, não sei se era dele, eu só estou comentando mesmo, para vocês verem, né? É um local de pessoas assim muito, muito, muito ricas, muito poderosas. Porém, eu vi casas assim, entre aspas, mais humildes, mas certamente são de milhões. Mesmo uma casinha aqui é milhões, porque o terreno é ultravalorizado. Detalhes sobre valorização de imóveis aqui em São Paulo. Está perto da Faria Lima aqui, está perto do Cidade Jardim, está perto de regiões econômicas, ou seja, dos centros financeiros. Isso ultra valoriza o local. Eu estava vendo na internet, tem mansões ali nas comunidades ali do Rio de Janeiro, de modo que a localização, a estar perto dos centros financeiros, dos shoppings, das escolas nobres, isso valoriza o local. Jardim Paulistano, né, tem o Colégio Britânico, eu estava vendo na internet, tem o clubes, né, o Clube Atlético Pinheiros, o Hebraica, a Escola Britânica, várias outras escolas extraordinárias, de mensalidades aí de 5, 10, 15, 20 mil reais. Então tudo isso valoriza. Por quê? Porque quem mora num local desse, ele ultra valoriza a educação, porque ele sabe que a riqueza vem da mente. Rua Suécia, só ruas com nomes de país nórdico, país, né, dos vikings. Suécia.
Ah, quem mora no local desse ultravaloriza a educação, coloca o filho para estudar às vezes já nos States, na gringa, na Inglaterra, nas faculdades ali de Harvard, Oxford na Inglaterra e outras faculdades da Europa, porque sabe que a riqueza ela está na mente, a riqueza ela está nos princípios, valores e na educação. É algo muito interessante. Aliás, eu estive estudando alguns princípios de riqueza. São esses: a ordem, a educação, o investimento. Aí eu imagino, nas escolas públicas não tem aulas, né, de finanças. Eu estava vendo no currículo do Dante Alighieri, tem, e certamente nessas escolas britânicas aqui e outras escolas, certamente tem o ensino de finanças. E por que nas escolas do Estado não tem? Eu imagino, sei lá. Às vezes tem muita doutrinação e pouco ensino, pouca educação. Essa é a realidade. A minha proposta é falar a realidade. E, de acordo com a minha capacidade, entendimento e amplitude mental. Aliás, falando em amplitude mental, essa é a busca. Crescer, desenvolver, aprofundar a mente para buscar, aliás, o sucesso. Buscar o sucesso. Detalhe, eu lembro que quando, em certo tempo da minha vida, Rua Bélgica, eu estava trabalhando num determinado local e um cara falou assim para mim: você é ambicioso. Ambição boa. Você é ambicioso negativamente. E eu não entendia, né? Jovenzinho, adolescente. Aí eu pensei, hoje, pensando, a gente cresce dependendo do ambiente. Você cresce pensando que o dinheiro é ruim. Você cresce pensando que ser rico é ser ruim. Você cresce pensando que ambição é pecado. Então nós crescemos, e eu falo a minha experiência aqui, transmito para vocês, que às vezes o ambiente nos amarra. O ambiente coloca algemas nos nossos pulsos e correntes nas nossas mentes. E quem é rico, cara, desde criança, os pais, as mães, isso é uma coisa extremamente positiva aqui que eu estou dizendo. Já ensina os filhos a serem ambiciosos, a procurarem a riqueza, literalmente a riqueza. Tem até o filme, né, do 50 Cent, que é um cara que nasceu ali na miséria, um dos maiores rappers hoje, né? Fique Rico ou Morra Tentando. Esse é um filme com o 50 Cent, né? Um grande rapper, amigo do Eminem, né? Pra mim, talvez o maior rapper de todos os tempos, junto com o Tupac. Tupac, ele falava de negócios, né? É muito interessante, a cultura americana é muito diferente da brasileira. Lá é muito incentivada essa parada de tentar ficar rico. Está mudando hoje. No Brasil, não. Pelo menos a minha experiência não é incentivado isso. Mas nós temos que ser ambiciosos, nós temos que buscar melhorar e de modo justo, ético e honesto. E é possível sim. Às vezes, detalhe aqui, já fiz outros vídeos em regiões bacanas. Alguns comentários de algumas pessoas falando que todo mundo que é rico no Brasil não dá para ser rico eticamente, honestamente, respeitando a propriedade dos outros. Dá sim, dá sim, dá sim. É difícil sim, mas é possível. É possível, né? É possível. E para que nós, brasileiros, eu falando aqui de São Paulo e falando do bairro, de um dos mais elitizados de São Paulo, ou quiçá o mais, a gente tem que incentivar a luta pelo desenvolvimento. E o Brasil é um país que tem recursos, é um país que tem potencial, um país que tem riquezas
abundantes. É um país assim que era para a maioria da população ser muito, muito bem de vida. Classe média, média alta, né? E aí eu penso também, um dos grandes promotores aí da miséria é aqueles que dizem que vão ajudar a população. Deixe nos comentários a opinião de vocês, qualquer que sejam elas. Qualquer que sejam elas. Na verdade, quem promove essa educação pública no Brasil é aqueles que causam, em grande medida, a pobreza brasileira. Eu estudei escola pública. Não aprendi nada, é só zoeira, é só bagunça, é só loucura. E o jovem está propício a isso. O jovem quer zoar, o jovem quer pegar mulher, quer se divertir. E assim, nesse ambiente, tudo leva a isso mesmo. Vamos zoar, vamos se divertir, e não se desenvolver, não crescer. E a juventude, a gente está cheio de energia, né? O homem cheio de testosterona, cheio de força. É uma época propícia, aliás, ao crescimento, ao desenvolvimento, aquela energia cabulosa. Então eu fico pensando, né? O ambiente, ele é algo que define muita coisa. Eu acredito na individualidade, eu acredito na liberdade, eu acredito que a individualidade humana é tão poderosa que ela pode transcender ao ambiente, mas é muito difícil, é para poucos. Quando o ambiente não é propício, como é na maioria dos casos no Brasil, as pessoas elas são esmagadas pelo ambiente, elas são formadas e a maioria nem consciência tem que o ambiente ela forma a mente dela, forma os hábitos dela e determina o seu sucesso ou o seu fracasso. E quando eu falo sucesso ou fracasso, é financeiro, mas não somente. O sucesso humano é sobretudo ético, intelectual, espiritual, mas material também. Nós somos matéria, né? Nós somos matéria. Aqui tem o Museu da Casa Brasileira, tem o MIS. Eu acho fantástico, né? Uma vez eu estava passando aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som, e estava tendo Sunset Boulevard, que é um dos maiores filmes no ar de todos os tempos. Aí eu falo, uma criança passando assim com a família, olha, ô pai, o que é isso? Aí o pai já fala, ou seja, alta cultura, né? Aí a gente tá, dependendo do ambiente, o cara já escuta a música, senta. Eu nem vou falar o nome das músicas aqui, as coisas, porque não dá nem para falar, são letras bizarras. Músicas assim, toma, nem dá para falar aqui, mas vocês já imaginam, né? As letras, é uma criança passando, senta, sei lá o que, é bizarro. Aí o pai passando com uma criança aqui, papai, que é isso? Ah, filho, esse é um filme, um dos maiores de todos os tempos. É um filme lá nos Estados Unidos com tal diretor. Aí o filho, nossa, já desperta a curiosidade, o interesse por coisas boas, assim, intelectuais, espirituais. E a criança vai crescendo e vai decidindo o seu próprio caminho. Essa parte que eu falei agora, eu quis dizer o seguinte, que o ambiente ele estimula o nosso interesse, como eu disse, né? Em muitos aspectos, na minha experiência individual, se falar assim, desenvolvimento em qualquer coisa, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é capaz, você nasceu em determinada condição, não dá, isso é só para os ricos. Não penso assim. Tudo é possível, né? Tudo está na mente, tudo é projetado pela mente humana. Eu penso, já falei em outros vídeos, na música do Eminem, Loser Yourself, que o Eminem nasceu na miséria mesmo, num trailer, família destruída, em Detroit, uma cidade extremamente decadente ali, ultra rica já foi, Motown, né?
uma cidade ultra rica da indústria ali dos carros dos Estados Unidos. GM tá lá, acho que Ford, a sede mundial da GM é lá ainda. E no final da música ele fala assim: tudo que você acredita que está na sua mente você pode alcançar. É um dos maiores rappers de todos os tempos, para muitos o maior de todos os tempos, maior até que o Tupac. E ele fala isso. Eu acho que ele foi influenciado pelo Napoleon Hill, né, que é um escritor que fala sobre esses assuntos. Importante, né? Eu acho interessante. Tem até um livro importante também que muitos ricos leem, que é o Segredos da Mente Milionária. É algo muito interessante. E continuando nessa parada de estímulos, você nasce cercado de beleza, de riqueza. E repito, para mim, individualmente, a riqueza não é somente material. Pode ser rico materialmente, financeiramente e ser pobre. A loja da RAM. Tem umas picapes magníficas. Porém, eu vou falar assim, as picapes da Ford americana são muito mais da hora que a RAM, sinceramente. Tem uma picape que chama Raptor, da Ford, que para mim é melhor que a RAM. Aliás, as picapes mais vendidas nos Estados Unidos são da Ford. E a Ford saiu do Brasil, impressionante. E ainda, já que eu entrei nesse assunto, a Ford, ela não vendia essas picapes poderosas que ela vende nos States. É algo bem interessante. Mas, continuando, é preciso mudar a cultura do Brasil. Eu sempre insisto nisso, que a riqueza é cultura, o dinheiro é cultura, e o dinheiro é um processo cultural, e é um processo de legado também. Muitas famílias tradicionais, elas deixam o legado material, financeiro, o legado cultural, o legado intelectual e o legado espiritual. Por isso que muitas famílias tradicionais de São Paulo, elas mantêm a riqueza. Porém, um detalhe que eu digo assim, na minha opinião, o Jardim Europa é um local que é um local da elite financeira, sem sombra de dúvidas. Porém, tem bairros que tem uma elite mais tradicional, que é, por exemplo, Higienópolis. Que é perto do centro. Que é perto do Centrão. E eu acho impressionante, porque há um legado de tradição ali em Higienópolis. É muito interessante. Aqui, por exemplo, eu acredito, minha opinião e minha reflexão, tem muitos novos ricos. Em Higienópolis tem mais uma elite tradicional que lega. É muito interessante. Por exemplo, um cara da arte aí, um artista, um mega artista, ele pode comprar uma mansão aqui. Um artista popular. E é mais fácil ele comprar aqui para mostrar carrão, mostrar que tem, do que comprar em Higienópolis. De modo que a elite não é só financeira, é cultural, é intelectual, é espiritual. É também, a parte que eu não falei, né? Atlética também. Aliás, né, eu vi na internet que o Ronaldo Fenômeno teve casa aqui, morou aqui. Vi também que o Kaká também, Faustão e outros, o Pablo Marçal falou que morava aqui, estava estabelecido aqui nas eleições, de modo que é um bairro da ultra elite, dos ultra ricos, e totalmente diferenciado. Mas falando da parte negativa, tem características de Brasil, assim. Eu vi o meio-fio de algumas calçadas pintadas de cal, né? Eu acho que em Beverly Hills não deve ter, não. Deixe nos comentários a sua opinião. Aqui é a minha opinião, a minha reflexão. Eu nunca, jamais me proponho a ser dono de verdade alguma. Aliás, tenho até pavor disso. Eu sou um homem humano, demasiado humano, que gosta de caminhar, que gosta de refletir. Aliás, para mim é um hobby caminhar, talvez o meu maior até. Eu gosto bastante. E essa é a realidade. E eu sempre digo,
A realidade é a realidade num país como o nosso, ultra rico, com possibilidades assim, inesgotáveis, mas que infelizmente o luxo está perto do lixo. O contraste é magnífico, a desigualdade igualmente. A realidade ela é muito contrastante no Brasil. Tanto é que os muito ricos aqui andam, né, somente de carros blindados. E detalhe, eu estava vendo na internet que muitos mesmo, eu vi relatos, né? As pessoas muito ricas, elas andam com medo em São Paulo. E eu vi um relato de um cara, um youtuber muito grande, eu não gosto de citar nomes, mas é um muito grande, que ele morava, acho que em São Paulo, e ele tinha casa aqui em São Paulo, eu acho que num outro bairro, mas aqui. E ele falava assim que ele tem uma casa na Califórnia. Ele falava assim que a casa dele aqui é mais sofisticada que a casa dele na Califórnia, mas lá a qualidade de vida dele é muito melhor, ele se sente muito mais seguro. Ele falava que andava de carro não blindado, não sei por quê, porque grana não falta pro cara. E ele tinha medo. A experiência do cara falando isso, eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante isso. Muitas pessoas muito ricas no Brasil, eles se isolam por causa disso, têm medo, mesmo com carros blindados e casas com verdadeiras muralhas. Esta é São Paulo, este é o Brasil, Jardim Europa, Jardim, bairro da alta elite paulistana, a elite mais importante do Brasil.